O senhor sabe que o seu filho amanhã ele pode decidir não ir mais na Umbanda, virar outra religião, né? Sim. Se seu filho parar de cultuar o senhor, o que o senhor faz? Se ele for para uma igreja, for para uma montanha, ficar morando na praia e tiver praticando o amor e a caridade, eu vou estar com ele. Não precisa de uma vela, não precisa pôr roupa preta, roupa branca, eu vou estar com ele. O que ele está trazendo no coração dele? O que ele quer para ele e para o próximo? Dependendo do que ele quiser, eu estou com ele. Nossa. Você Pinga Fogo, estamos aproximando dos minutos finais. O senhor acredita em livre-arbítrio ou tudo é predestinado? Eu acredito nas duas coisas. Oh, É que o seu livre-arbítrio está dentro dessa predestinação também. entendi. Parece confuso, mas não é. E o senhor acredita assim que para viver bem na Terra só vive quem tem Exu trabalhando consigo? Não, nego. Para viver bem na Terra é o que você tem no coração. E as suas atitudes. E não é só palavra, não. É atitude também. Vibração, pensamento. Essa energia que vai derivar do pensamento, do bom pensamento, da boa vibração, é que te vai trazer um bem-estar. Tanto energético quanto físico. Energético no sentido dos corpos etéreo e astral. E no sentido físico da matéria. Isso vai te trazer bem. O Exu, ele, ou o guardião, como preferirem, ele vai acompanhar aquele em que, de alguma forma, ele é designado. De alguma forma ele é designado, conforme a vibração, conforme uma série de fatores, a acompanhar aquele filho de alguma forma. E ele vai estar ali também defendendo e protegendo ele de qualquer coisa que não seja para aquele filho passar. E aí, independente se tá o Exu ali, o Exu, o guardião, ele sempre vai estar. Então, tem gente que vai estar feliz, tem gente que vai estar triste. Isso não é esse o fator que vai determinar a felicidade ou a tristeza. O Exu, ele vai estar de qualquer forma. Sendo reconhecido ele como um Exu ali, guardião do lado, para quem trabalha para quem está nos trabalhos de Umbanda, seja esse mesmo espírito de uma outra forma, numa outra, vamos dizer, roupagem, protegendo aquele filho, porque ele não vai reconhecer que é um Exu que protege ele. Ele vai reconhecer que é um Espírito Santo, que é um anjo, alguma coisa. Ele pode não reconhecer, não tem problema. O que importa é o trabalho que está sendo feito. Valeu, Exu! Sabe, sério. Fala, Exu! Essa cadeira é pra mim. É, sim, senhor. Guarda meu caminho, guarda minha casa, eu estou de fé. Guarda meus caminhos, guarda minha casa, eu estou de fé. A estrada é louca, mas não estou sozinho. Vem à minha frente, tem um valente que abre os meus. Salve essas forças, Exu. Sarve mesmo, sarve tu, sarve você mesmo. Salve
sua banda. Tudo. O senhor já estava preparado aí? Ah, a gente já veio, né? A gente já tá aqui já faz uns dias já. Qual que é o nome do senhor? É Chupinga-Fogo. Pinga Fogo. É. O senhor vem na regência de qual orixá? Tive meu chá, o Mulu. O Mulu? E o senhor trabalha com o quê? Senhora da Calunga. A gente trabalha com fogo, né? Trabalha com fogo, trabalha com as almas também. Aham. E o senhor gosta de ser chamado de Exu ou Guardião? Do jeito que você se sentir melhor, né, irmão? Aham. Claro. Então, mas assim, existe pra vocês diferença definida no mundo espiritual entre Exu e Guardião? Não tem, né? Não tem? Não tem. É tudo guardião. Quem dá nome é aqui embaixo. Quem dá nome? Quem faz essa distinção, né? É. Do guardião, do Exu, é o encarnado. Só falta de entendimento, né? Ainda, um dia eles vão entender tudo. E aí vão na denominação correta, né? Aham. Claro. E tem mais alguma coisa que o senhor vê que é gritante, assim, que nós da matéria entendemos errado, que o senhor gostaria de esclarecer? Tanta coisa, né? E eu não sei nem se o tempo dá, viu? Mas vamos a algumas coisas assim que a falta do esclarecimento e da compreensão, ela deturpa até mesmo o sentido da religião, em relação também, deixa um mal entendido em relação aos fundamentos da Umbanda. Uhum. E um dos pontos, nego, é o que é Exu. Embora seja um mistério, nego, muita coisa já foi revelada. E não só dentro da Umbanda. Uhum. Mas o Exu, ele é um guardião. E muitas, não é jogando pedra, mas em muitas casas, nego, se fala que Exu faz o bem, faz o mal. Se fala que Exu aceita a encruzilhada para fazer o mal, para puxar, para trazer, para afastar alguém, para amarrar. Nossa. Mas vamos pensar, nego, vamos raciocinar. Uhum. O Exu, dentro da linha de Umbanda, ele é uma entidade como a dos nego velho, como a dos índios velho, como todas as outras entidades. E você já viu ou ouviu falar de um preto velho amarrar alguém, o preto velho trazer a pessoa em 5 dias? Você já viu o marinheiro fazer mal para alguém em troca de sei lá, marafo de vela, de carne, de galinha? Isso é uma deturpação que faz a respeito de Exu, que isso só vem atrapalhar isso. E as pessoas que estão a conhecer a religião, e uma religião muito preconceito, que sofreu muito preconceito no decorrer desses anos, você ainda tem nos dias de hoje, e dentro da própria religião, obviamente que são pessoas que estão tratando lá, não estão tratando de nenhum Exu. Gente que adota essa postura e adota esses recursos. Isso não é Exu. Exu é linha de trabalho. Não existe linha de trabalho por mal ou contra o livre-arbítrio. Exu, linha de trabalho, é para luz, é para evolução, não é para acumular mais karma. Não existe linha para acumular karma. Então, que sirva aí para quem estiver ouvindo. Se não servir também, fique com o que tem. Exu é linha de trabalho, é linha em direção à luz e o progresso. Nossa. Se quiser ficar entregando, sujando cidade, e o respeito com a natureza do umbandista. O umbandista não é uma religião
que se cultua a natureza, Sim. qual que é o sentido de você sujar uma cidade? Tem tantos pontos de força, vai aprender um pouco mais sobre Exu. Conversa com Exu, vê se é lá mesmo, que no meio da rua, na frente de um banco, para pedir dinheiro. Nossa. Se é lugar de se fazer oferenda. Nossa, Exu. Vai num campo de força e faz o que tiver que fazer. Recolhe o que tiver que recolher. Ninguém é obrigado a limpar as coisas que vão ficar lá e já não tem mais nenhum efeito. Não é. É, realmente. Isso é uma das coisas que mais. Agora, de resto Certo. Às vezes os filhos tentando agradar o Exu, deixa antes o Exu é revoltado. Pô. Então, nego, Exu é um mal entendido que eles acabam, sabe, na verdade, afastando o Exu de lei. E ficando com a quiumbada mesmo. Quiumbada? É, Claro. não é Exu, pode ser qualquer outra coisa, né? Nossa. E o senhor sabe que muita gente também entende Exu como o arquétipo do Satanás, né? Um ser que foi criado eternamente para fazer o mal. Por que o senhor acha que fizeram essa comparação? Nego, essa comparação, isso também está na história da evolução, tanto da religião como do país, acho que como do mundo. Eu acho que tudo aquilo que ia contra a religião dominante, predominante, era do diabo. Então você tem lá as bruxas, paganismo, todas essas coisas, era tudo do mal. O que era do bem era só da religião predominante. E Exu acabou entrando nessa também. Porque quando essa religião tentou se infiltrar numa cultura e se infiltrou e tentou arrancar, porque aí tentou arrancar o que se trazia da ancestralidade, muitas imagens e muitos assentamentos não entendidos por essas religiões era tido como culto a Satanás, a não sei que força que eles gostam de falar por aí. E fica essa mal compreensão. Como hoje o que se predomina também ainda é essas religiões e outras, esse mal entendimento vai continuar por um tempo. O que o umbandista tem que ter essa ciência do que é a história. Ele entendendo a história, ele vai saber, não é impor a sua verdade, não é impor nada a ninguém, mas vai saber dialogar e trazer o que realmente são as religiões que trazem essa cultura afro e o que realmente se formou nesse Brasil. E daí a Umbanda. Claro. Seu Pinga Fogo, o senhor não se apresenta com o nome da última encarnação, por quê? Por quê, nego? Porque já foi a última. E a última já passou, não existe, o passado não existe. O futuro ainda não existe. Aqui nesse plano terrestre de encarnação. Eu não gosto de trabalhar e de comentar. E às vezes nos atendimentos a pessoa pergunta se vai conseguir um emprego, a pessoa pergunta se a pessoa vai morrer, se está doente e se vai aguentar quanto tempo. Isso. Esse tipo de questão que se projeta, isso, uma resposta, você está preparado para receber uma resposta do futuro? Ou uma história do passado? Porque você vai se apegar a uma história do passado e qualquer outra situação, tanto ou a sua é tido como mentira, ou a sua como verdade. E aí, o que acontece? Você recebe a informação do passado de uma forma, no seu entendimento, e o outro vai receber de uma outra forma. Eu não gosto de trabalhar com o passado, eu não gosto de coisa que já passou, enterrou, serviu para crescer, serviu para chegar até aqui. E se é para se falar de história, não sei se existe a história, mas a história, acho que no presente, eu acho que, não sei se existe a história no presente, mas eu gosto de falar do presente. Tudo que está aqui
nada na frente, nem lá para trás. Que eu acho que o que a gente tem aqui no presente supre horas e horas de conversa, né? Eu acho que uma curiosidade do passado, ela é só uma curiosidade, poderia ter falado 5 histórias do passado, eu acho que não acrescentaria. Não acrescenta. Não acrescentaria. Essa é a minha opinião, né? Não, lógico. Seu Pinga Fogo, em qual campo o senhor atua? Tem gente que atua na quebra de demanda, na cura, na magia. Nego, a gente trabalha na linha de cemitério, na linha da calunga pequena. E nessa atuação, nego, a gente trabalha em todos os sentidos dentro da calunga, ou seja, do recebimento, né, no desencarne, tem demanda, tem encaminha, busca, protege. É uma série de função, né, que a gente tem dentro dessa linha de trabalho, sabe? Já teve um trabalho que o senhor foi confiado e não conseguiu realizar? Não, nego. Não no sentido de prepotência, mas tudo que parte daquele princípio de que não se dá nada do que você não possa lidar. Eu acho que dentro da espiritualidade há uma organização e há uma dinâmica que foge um pouco da percepção nesse sentido que você tenta abordar de não conseguir efetuar uma tarefa. Eu acho que dentro da espiritualidade, por ter um outro tipo de percepção das realidades e das situações, se cumpre, nego. Por quê? Porque todos são regidos, nego, por uma luz maior. Essa luz maior é a inteligência primária de tudo. Então, se você é regido e se você tem uma visão um pouco mais ampliada do todo, essas tarefas, elas são realizáveis e são realizadas. Então não é uma arrogância, não é uma prepotência de não, eu vou e eu resolvo tudo. Não é esse sentido. Entendi. E qualquer um que desencarna e volta a trabalhar na Umbanda, na esquerda, pode ser chamado de Exu? Nego, na esquerda, na vibração, no polo negativo, você pode entrar numa linha de Exu, você pode entrar numa linha do Exu feminino, que é a Pombagira, você pode entrar numa linha que é de Zé Pilintra, você pode também entrar numa linha de Baiano, que vibra também na posição da esquerda, no polo negativo. Mas aí vai uma série de fatores, né, para chegar até essa situação, sabe? De poder realizar algum trabalho na banda de cá. O Exu chegou num nível que ele não tem mais que encarnar? Não, muito pelo contrário. Tudo fica na mão da espiritualidade. Se encaixar a reencarnação de algum Exu de trabalho, ele tiver um papel importante, ou simplesmente na questão da evolução desse espírito, né, vai encarnar, vai reencarnar. Isso aí mas é tudo dentro dessa luz maior, dessa inteligência maior. Entendi. O senhor reconhece alguma diferença entre o Omulu e o Obaluayê? Nego, mas é a vibração. Vibração de Omulu vai diferenciar um pouco da vibração de Obaluayê. Em tese, os dois vão apresentar o mesmo arquétipo. Em algumas casas vão se chamar Omulu de Obaluayê, mas vai muito da vibração. É da vibração. Vai da vibração. O que o senhor acha das pessoas que dão atendimento para curar as outras pessoas e durante o atendimento com o Exu incorporado elas cobram a consulta? Nego, você nunca vai ver um Exu cobrar nada. E de espécie de pataco e muito menos, nego, de uma cobrança de ameaça, assim. Você não vai ter isso de Exu. Por parte de Exu não tem. Agora, essas outras entidades que se apresentam como Exu, porque é fácil uma entidade
vem e incorpora e se apresenta como Exu. E o médium ainda dá passagem e ainda fala em cobrança e cobrar pataco. Se o médium que já está naquela posição, obviamente que se espera dele é que ele já tenha um pouco de discernimento dessa questão da cobrança. Nem da questão da cobrança, mas da questão da caridade. O que é a caridade e o que é o amor. Jesus foi um dos grandes mestres que passou. Não se teve notícia dele cobrar um centavo por nada, nem por uma palavra e nem por nada que ele tenha feito, curado alguém. Então por que o médium vai permitir que uma entidade venha e faça algum tipo de cobrança? Falha do próprio médium, que deu passagem para essa entidade que se denomina Exu, que não é Exu, a fazer um tipo de cobrança. Obviamente que ele vai arcar com isso de alguma forma, não no sentido de um retorno de uma cobrança, mas no sentido kármico. Você cobrou e falou que fez, e a pessoa confiou e pagou, e você passou a informação errada, obviamente que você vai acumulando situações que não condizem. Claro, claro. É um efeito que gera outro efeito, que gera um efeito, que vai gerando um efeito, vai gerando um efeito, uma hora esse efeito volta para você, de alguma forma. E você vai falar que foi A, que foi B, que foi essa situação que eu fiz, você nunca vai saber. Então ele se perde no meio disso tudo, e as demandas começam a vir para ele, ele não sabe nem de onde que está vindo isso tudo. Nossa. O senhor sabe que o seu filho amanhã ele pode decidir não ir mais na Umbanda, virar outra religião, né? Sim. Se seu filho parar de cultuar o senhor, o que o senhor faz? Se ele for para uma igreja, for para uma montanha, ficar morando na praia e tiver praticando o amor e a caridade, eu vou estar com ele. Não precisa de uma vela, não precisa pôr roupa preta, roupa branca, eu vou estar com ele. O que ele está trazendo no coração dele? O que ele quer para ele e para o próximo? Dependendo do que ele quiser, eu estou com ele. Nossa. Em que momento o Exu pode se afastar do médium? Ele vai se afastar do médium na medida em que o médium tiver uma dificuldade no entendimento do que é o amor e do que é a caridade. Do trabalho dele, da importância dele dentro do trabalho de Umbanda. Se ele se deixar permitir, se perder nessa senda dessas vaidades, o que acontece? No momento em que ele vai com o sentido de cobrar um trabalho feito, como um Exu não cobra nada, fala, opa, eu não cobro nada, eu dou um passo para trás. Aquele que gosta da cobrança, aquele que está ali nessas questões materiais, vai dar um passo para frente. Aí ele vai ter que sempre escolher com quem que ele quer trabalhar, com quem está no sentido do progresso, da evolução, da luz, da caridade, do amor, ou de quem quer material, de quem quer acumular coisa por aí na terra, coisa que não tem sentido, e quer cobrar. Então ele que vai decidir se ele quer ficar com quem deu um passo para trás. Aí se ele quiser que esse dê um passo para frente, é a conduta dele, é o pensamento dele, é a vibração dele. Quem afasta e quem atrai a espiritualidade é o médium. Quanto mais firme, quanto mais tiver propósito no que está fazendo, fundamento, preceito, mais próximo a espiritualidade chega. Ele se abre para a espiritualidade. A espiritualidade avança, de luz. Né? Porque você pode pegar aqueles espíritos que não estão, a preocupação em relação à evolução não é a principal preocupação deles. Em relação a esses espíritos aí. Claro. Se o seu filho amanhã decidir abrir um terreiro, porque ele acha bonito ter uma casa, mas também ele tem desejo sincero de ajudar os outros. Ele pode gostar, pode querer, mas é o que se quer, porque o que se realiza no físico, né,
No astral, isso já está mais forte, isso já está feito. Se não tem no astral e ele quer fazer isso no físico, se ele quiser abrir, ele vai abrir. O que vai virar isso, só Deus é que sabe. Porque não está em cima, dizem que o que está em cima é o que está embaixo. Se o que está embaixo não está em cima, é o que está embaixo. E aí é ele que vai se virar por lá, porque lá eu não estou também. Nossa. O senhor já castigou alguém? Não, né? Isso não existe castigo. Quem anda por essa linha do castigo, quem anda por essa linha da vingança e desse dente por dente, olho por olho, nego, isso tá para lá do Velho Testamento, sabe? Não tem castigo, nego. Não preciso castigar ninguém, muito pelo contrário. Minha linha de trabalho é linha para frente, para progresso. O castigo é eu escorregar do barranco que eu já subi. Eu já tô lá, eu tenho tanto trabalho para subir, para escalar isso tudo, e nem cheguei no topo disso. Eu vou ter que escorregar. Um castigo, eu escorrego, volto tudo para trás. Isso não tem sentido nenhum. Nem em parte, não tem nem como imaginar isso. Como que funciona a hierarquia para vocês, Exus? Essa questão da hierarquia, você tem uma regência na linha de cemitério, que é na regência do seu Molu. Mas uma hierarquia entre Exu, eu desconheço, porque é você presumir que Exu A é mais que Exu B, uma hierarquia. Pode haver um reconhecimento por parte do Exu em relação ao outro. Uma questão de uma linha. Você tem a linha dos preto velhos e tem a linha dos índios, que são as primeiras linhas. Não se tinha ideia de outras linhas no início da Umbanda. Depois foram aparecendo as linhas, veio uma linha de cá, veio uma linha daqui, veio uma linha de lá. Na linha de Exu, você tem os primeiros Exus. Você teve as primeiras linhas de trabalho de Exu. Conforme a demanda vai se crescendo, vai se ampliando, vai esticando. E aí, é isso que a gente entende por hierarquia. Então você tem umas linhas um pouco mais, como é que vai se dizer? Vou trazer essas palavras mais tradicionais, as mais conhecidas. Como você vai ouvir falar por aí de Exu que você nunca imaginou que existisse. E aí vai, da onde saiu esse cabra aí? Da onde saiu essa linha? É a última? Ele é o menos evoluído? Não é esse o sentido. Não é. Entendi. Assim, quem que é o responsável pelo cemitério? É o seu Tata Caveira? Eu acho, nego, isso depende. O responsável pelo cemitério é o seu Molu. Agora, outros responsáveis, né? Eu trabalho, a gente está na linha de cemitério. Tem outros Exu que são da linha de cemitério. Agora, se há um outro que está aí na frente, isso eu já desconheço. Tá. Existe embate entre diferentes falanges de Exu? Desconheço, né? Desconheço a informação, viu? Claro. E o senhor acredita assim que para viver bem na Terra só vive quem tem Exu trabalhando consigo? Não, nego. Para viver bem na Terra é o que você tem no coração. E as suas atitudes. E não é só palavra, não. É atitude também. Vibração, pensamento. Essa energia que vai derivar do pensamento, do bom pensamento, da boa vibração, é que te vai trazer um bem-estar. Tanto energético quanto físico. Energético no sentido dos corpos etéreo e astral. E no sentido físico da matéria. Isso vai te trazer bem. O Exu, ele, ou o guardião, como preferirem, ele vai acompanhar aquele em que, de alguma forma, ele é designado. De alguma forma, ele é designado.
conforme a vibração, conforme uma série de fatores, a acompanhar aquele filho de alguma forma. E ele vai estar ali também defendendo e protegendo ele de qualquer coisa que não seja para aquele filho passar. E aí, independente da citar o Exu ali, o Exu, o guardião, ele sempre vai estar. Então, tem gente que vai estar feliz, tem gente que vai estar triste. Isso não é esse o fator que vai determinar a felicidade ou a tristeza. O Exu, ele vai estar de qualquer forma. Sendo reconhecido ele como um Exu ali, guardião do lado, para quem trabalha para quem está nos trabalhos de Umbanda, seja esse mesmo espírito de uma outra forma, numa outra, vamos dizer, roupagem, protegendo aquele filho, porque ele não vai reconhecer que é um Exu que protege ele. Ele vai reconhecer que é um Espírito Santo, que é um anjo, alguma coisa. Ele pode não reconhecer, não tem problema. O que importa é o trabalho que está sendo feito. Seu Pinga-Fogo, pode haver casa de Umbanda que trabalha com espírito zombeteiro, espírito trevoso? Nego, sem jogar pedra. Não só pode como tem. Porque se dá passagem, tem casa que o principal é a ostentação, a vaidade, esses valores mundanos, que esses médios já têm a ciência que atrasa, não está fazendo por desconhecimento. E se você está fazendo por livre-arbítrio, você arca com as consequências desse livre-arbítrio seu. E você tem uma preferência nesse sentido. Então você tem uma preferência por esses outros espíritos, que vão ali zombar de alguma forma, vão fingir que são entidades de luz. Vão se dizer, vão se apresentar como entidade de luz, vão beber, vão fumar, vão dançar, vão rir, mas não vai ter seriedade no trabalho. É permitido que isso ocorra para o médium e para os responsáveis por essa situação, acaba se permitindo porque eles se permitem aquela situação. Então a espiritualidade assiste. E obviamente que estão todos regidos dentro da lei do retorno. Você vai plantar, você vai colher. O que você planta? Depois você colhe, isso não tem saída. Quer plantar isso? Quer plantar um terreiro com um zombeteiro? Quer cobrar pela consulta? Quer cobrar pelo passe particular? Tem um passe particular, né? A cura, a amarração, que é o particular. Quer fazer o particular? Faça, é o livre-arbítrio, ninguém é obrigado a nada. Mas arca com as consequências depois. Como que uma pessoa faz para identificar uma casa que trabalha com espíritos zombeteiros, com espíritos trevosos? Essa pessoa, em primeiro lugar, ela vai ser cobrada. Né? Ela já vai ouvir sobre a casa. Para ela chegar numa casa, se ela não for guiada de alguma forma pela espiritualidade para resolver uma questão que em tese é para ser resolvida, ela vai ser guiada por uma outra, dependendo dessa pessoa, ela vai ter o seguinte pensamento com ela. Ela prefere a materialidade, a matéria, do que as coisas espirituais, do que a elevação do espírito. Para se elevar espiritualmente, você não precisa de dinheiro, você não precisa de carro de luxo, você não precisa de roupa, você não precisa de unha pintada, você não precisa de nada disso. Se você tem essa preferência, você vai procurar lugares que se pensam e se falam dessas questões. Questão de, eu preciso de mais dinheiro, eu preciso de uma casa, eu preciso de um carro, as minhas contas, esse monte de outras coisas. Você vai atrás dessas coisas materiais. E se você vai lá, é porque você já sabe que ali não vai se falar em elevação espiritual e nem em evolução. Não vai ter esse discurso lá. Por quê? Porque não foi uma entidade que te mandou. E se você está indo, e se foi de alguma forma autorizado você chegar numa casa dessa, é para trabalhar essa parte sua, essa questão de apego material, apego a coisa supérflua, coisa que não vai te agregar em nada.
Muito pelo contrário, vai te deixar mais preso mesmo nessa matéria. Vai ficar apegado ao carro, apegado à roupa, a ostentar, a vaidade. E você vai. Então, a pessoa ela vai se identificar aí. Qual que é o discurso lá sobre essa casa? Quem é essa casa? Como que se trabalha nessa casa? O que se fala dessa casa? Porque tudo hoje, nego, é comentado, a coisa é do boca a boca. Vai chegando no boca, você tem uma placa lá, mas você nunca entrou lá. E se você sair do nada, descer da onde você está, parar e entrar, você está sendo intuído de alguma forma. Se você, ou na casa lá na rua 85, um terreiro lá, qual que é desse terreiro do 85? Esse terreiro, a pessoa pede e trouxe o amor, a pessoa estava sem marido, arrumou, estava sem mulher, arrumou, foi lá que arrumou, que conseguiu. Foi, então eu vou lá porque eu preciso do marido, eu preciso de uma mulher. Aí você já se encrencou, porque você não vai achar muita coisa boa nesse lugar. Porque vai num lugar onde vai se falar do amor, da elevação, do crescimento espiritual, de um bom conselho, tudo que baliza e que segue dentro de um evangelho, dentro de uma linha, dentro de um pensamento de Jesus. Eu estou em dúvida, vamos ver o que Jesus falou. O que Jesus falou? Falou isso, falou aquilo, falou. Tá. E isso que essa entidade me falou, tem alguma coisa a ver com isso? Ele se amarra de alguma forma? Não, então, peraí, vamos filtrar isso. Isso aqui, não, isso aqui falou para acumular tudo na terra. Mas lá falou ao contrário. Não, mas eu vou por esse aqui para acumular. Então acumula. Vamos fazer o quê? Ninguém vai brigar por isso. O senhor reconhece uma superioridade moral entre o senhor, entre a linha de Exu e os pretos velhos, os caboclos? Não, uma superioridade moral, não entendo assim. Eu entendo de uma outra forma. Eu entendo de uma forma de atuação. Eles atuam de uma forma, os Exu atuam de uma outra forma, os caboclos de uma outra forma. Todas as entidades, cada uma tem a sua especificidade. E não vejo superioridade moral nenhuma, muito por contrário, são todas linhas de trabalho e de alguma forma tem a sua importância dentro da espiritualidade. Não, pelo menos do lado de cá, dessas bandas de cá, não se tem essa questão de superioridade moral. Acho que todos que atingem uma linha espiritual, uma linha que se tem uma visão ampla, eles acabam estando dentro da sua individualidade espiritual. Acho que todos dentro de um mesmo nível. Eu acho que não há você tem outros planos, outras inteligências antes de chegar na inteligência una. Isso existe, mas não tem uma divisão assim de integral entre essas entidades. O Exu atua no trabalho de proteção de outras religiões? Também. Como que é esse trabalho que você fez? É o mesmo da Umbanda. Só que você não vai de capa, não se apresenta de capa. Vamos dizer que se aparece um médium clarividente, não vai ver uma entidade como viria num terreiro de Umbanda. No terreiro de Umbanda, não veria. Você vai ter um guardião lá, fazendo as mesmas tarefas que se faz num terreiro de Umbanda. Não tem problema nenhum. Um orixá pode incorporar no ser humano? O orixá não, Nico. Não. O orixá, a energia é muito forte, né? Acho que não tem assim, um médium assim, para suportar, um médium encarnado para suportar uma energia tão forte de um orixá. Você são radiações desse orixá. Em radiações, você tem os caboclos desse orixá. Os caboclos irradiados por esses orixás fazem o mesmo, cumpre uma função também com o médium, mas um orixá, não. Qual que é a diferença entre Exu entidade e Exu orixá? Exu entidade é uma linha de trabalho. O Exu orixá
é um orixá. E esse orixá, em alguns cultos, ele manda só irradiação. Não é o orixá em si que desce e vem trabalhar. Ele manda a irradiação do orixá. Tanto é que geralmente o orixá, quando se apresenta, dança, nesses cultos ele se apresenta, faz o que tem que fazer. Na linha de trabalho, já é uma linha de trabalho denominada Exu, na vibração de Exu, do orixá Exu também, dentre outros orixás, é aí que entra os cruzamentos, e aí é que você tem as linhas de trabalho. E dentro dessas linhas de trabalho, o orixá, a entidade se apresenta e dá assistência e dá consulta normalmente. Vamos dizer o senhor fosse o meu Exu. E eu estou chegando aqui no meu primeiro dia na Umbanda. Que tipo de procedimento seria mais adequado, do seu ponto de vista, para eu desenvolver essa sintonia com o senhor? Primeiramente o respeito e a seriedade, não entupisa. E com o que vai fazer. Responsabilidade com aquilo que vai se prestar a fazer. Que você veio voluntariamente, é para trabalhar sério. Então, trabalha sério. Porque você está lidando com muitas questões. Então você tem que ter esse respeito, trazer esse respeito. Não é ter ali, é trazer isso consigo. Você respeito com os trabalhos, respeito com o que vai fazer, compromisso, disciplina, vigilância, vigiar os pensamentos, vigiar as condutas, vigiar o que fala, vigiar o que ouve. Porque muita coisa você não precisa ouvir, mas você quer só ouvir aquilo que em tese vai te atrapalhar, vai te fazer vibrar de uma maneira diferente. Então, essas observações assim são primordiais. Nossa. E no dia de incorporar o senhor, o que o senhor espera, assim, desde a hora que acorda até a hora que vai chegar no terreiro? Tudo isso que eu acabei de te dizer. Uhum. Com isso feito, isso aí vamos dizer que é um tapete vermelho. Oh. Exu chega com estilo. Cristo. Vem num tapete vermelho. Claro. Então, a sintonia, ela é vamos dizer que o encaixe é perfeito. A receptividade da vibração, dos trabalhos que tem que ser feito naquele momento, ele vem de uma forma tão mais ampliada, tão mais forte, que quando termina o trabalho, dificilmente fica resíduo de alguma coisa ou outra, mas o médium sai bem do trabalho. Quando ele entra bem, ele chega bem, ele vai embora bem. Quando ele está bem consigo, quando ele está dentro desses preceitos que a gente acabou de falar. Se ele segue tudo isso, dificilmente, só se tiver uma pedra que ele tem que subir para dar uma coisa diferente disso que a gente conversou. Existe uma entidade de frente da mediunidade de todo mundo? Uma entidade de frente? Como assim, nego? Existe na sua cabeça diferença entre entidade chefe e entidade de frente? Nego, você tem uma entidade que é um mentor de cada um. Ele vai estar lá, ele é o primeiro que tem essa sintonia, ele é o primeiro que influencia, ele é o primeiro com que o médium vai se identificar numa linha de trabalho. Dificilmente um médium dificilmente, isso não é regra, e nesse mundo e no outro não é regra para muita coisa. Dificilmente um médium que tem uma afinidade com uma entidade, se ouviu falar, ele não é o chefe não é que se chama de chefe, né, de frente, ou entidade de frente. Mas a afinidade que ele vai ter, que ele sente, é o que influencia mais, é o que está mais ali do lado. E isso a gente está falando na visão do umbandista, mas em outras religiões você vai ter outros mentores que estão sempre ali do lado. Essa é a situação. É correto achar que, por exemplo, o guia-chefe é aquele que controla e direciona a mediunidade da pessoa. E quem está de frente é aquele que você está mais ligado, com quem você mais trabalha. É uma definição assim que o senhor entende também? Nada
não tem essa certeza aí Ah. que você diz. Ah. Não se pode botar um ponto final nisso, acabou, é a verdade. Claro. Muito disso tem sentido, É. mas não é sempre, não é uma regra, vai de acordo com a espiritualidade mesmo. Sim. Tudo caminha para isso, então vai ser assim. Não, vamos, um mentor que vai influenciar mais, e de repente ele precisa num outro campo do desenvolvimento desse espírito, de uma influência que não seja do mentor dele. Ele, vamos dizer que vem um outro mentor e começa a atuar e trabalhar mais ostensivamente, no sentido de desenvolver. É o momento de desenvolver isso? Então vamos desenvolver isso, vem um outro mentor e faz esse trabalho. Entendi. Dizem que quando o Exu fica muito de frente, a vida da gente começa a desandar. O senhor acha que isso é preconceito? Nego, o Exu de frente, né? Exu, ele vem numa vibração, ele vem numa condição de trabalho de guardião. Qual que é a função do Exu? Guardião. O Exu, ele pode ir na frente para limpar, tá chegando, vamos limpar, faz parte do trabalho do guardião. Tem que enxergar o Exu como um guardião. Se a pessoa tem um Exu de frente, se ele... É porque, de alguma forma, a espiritualidade fez assim. Deus fez assim. O que vai se fazer? Vai andar para trás uma coisa que é criada por Deus? Tem umas concepções e muitas coisas que se chegou ao ponto, essa questão do preconceito foi tão fundo que traz esse tipo de raciocínio. Raciocínio que já deveria ser esquecido. Muita coisa já foi esquecida nesse mundo. E muita coisa que devia estar enterrada lá no fundo do pântano está ainda aí atrapalhando. Mas a gente vai chegar lá. Vamos com paciência. É verdade que o tanto de tempo que o senhor trabalha com o médium influencia na sua evolução? Se trabalha com esse médium, mas trabalha com outros médios também. Então, o tempo desse é diferente do outro. Mas também conta, né? Você faz bem, vai entrando na conta. Vem outro médium e vai trabalhando. Um dia vai chegar o fim desses trabalhos e a gente vê o que vai acontecer, né? O senhor pratica a caridade com o propósito de evoluir ou porque o senhor tem condição de fazer, está dentro das suas possibilidades? O trabalho na parte espiritual é diferente, a concepção de trabalho do encarnado e do mundo espiritual. A concepção de trabalho do mundo encarnado é aquela sempre você trabalha para comer, você trabalha para ganhar dinheiro, você trabalha sempre em troca de algo. No plano espiritual não. O trabalho ele vai da essência do espírito mesmo. Você trabalha falar trabalho traz essa concepção de que você está fazendo algo em troca de algo, né? Traz essa compreensão. Aí que entra não ter palavras para você expressar muita coisa que acontece no plano material. Porque como você vai designar uma tarefa desse tipo, um trabalho, sem sair desse sentido da palavra trabalho? Então falta essa expressão, falta essa denominação. A gente não consegue trazer eu não estou com esse médium, esse cavalo, não consigo trazer essa outra concepção que tiraria esse peso e esse atributo da palavra trabalho ligado e relacionado com uma coisa em troca. Então a gente, como não tem outra palavra, vai essa mesmo. Então a gente trabalha, mas não tem nada em troca, não visa uma evolução. Isso é consequência, mas é uma coisa que não se pensa. Eu vou trabalhar 5 dias e vou avançar 1 ano, vou avançar 1 dia. Não é assim o raciocínio. Pode-se dizer então que evolução é mérito. Pode se traduzir dessa forma. Pode se traduzir dessa forma. Claro. Entendi. Tem uma ordem certa para desenvolver
a incorporação dos guias? Uma ordem em que sentido, né? Por exemplo, mas você tem que desenvolver a direita primeiro. Mas na esquerda não, deixa a esquerda pra depois. Não tem nada, não tem uma regra geral. Cada casa trabalha de uma forma, cada pessoa à frente de uma casa entende isso de uma forma e passa para os médios. A espiritualidade, nego, tem médio que com o primeiro trabalho já trabalha com Exu. E que em outras casas é o último a se trabalhar. Porque primeiro se fala, desenvolve a direita, para depois desenvolver a esquerda. Mas qualquer casa, qualquer um pode te perguntar por aí. Você conhece alguém que primeiro a entidade a receber foi Exu? Eu conheço. Sempre vai ter um caso. E aí, como é que está esse médium? Aí é outro critério, né? Mas não quer dizer que trabalhou com Exu, deu tudo errado, ou vai dar tudo errado, ou não é um Exu. Não é uma regra geral, não. Tudo está num plano maior, né? Tudo tá numa causa maior. Que o encarnado entende muito pouco. Muito pouco. Alguns não querem nem entender o que está além disso, sabe? Não quer vasculhar, não quer procurar mais. Não quer se aprofundar para saber de onde sai essa, por que não, porque alguma entidade falou isso, qual entidade falou. Uma entidade pode falar que é, a outra pode falar que não é. O que vai se fazer? Faz um filtro e vê o que serve. Algumas literaturas dizem que as entregas proporcionam uma força que fortalece o espírito de quem as recebe. Como é que o senhor vê isso? Nego, na entrega, dependendo do propósito dessa entrega, para o espírito de luz, obviamente que essa energia, ela é captada, ela é drenada de alguma forma. Mas não é essencial para a atuação. Obviamente que vai dar energia? Vai. Não é que vai dar energia. A entidade vai trabalhar com aquelas energias. Ela vai manipular de uma forma essa energia para determinados propósitos, para determinada finalidade. Esse é o sentido da oferenda. Não é que ele vai se alimentar daquilo e vai ficar mais forte, e vai rasgar roupa de tão forte. Não é esse sentido. Mas é você manipular essa energia, é você usar isso num propósito, num direcionamento. Você pode sim utilizar da energia desses elementos. A gente sabe que também pela leitura existe no mundo astral elementais que são consciências que podem ser úteis ao trabalho de Exu. O senhor trabalha com elementais? O senhor... Não mexo com elemental nenhum. Não. Não mexo com elemental nenhum. Não, o trabalho é diferente. Tá. O senhor sabe de algum procedimento daquilo que se deve fazer ou não se deve fazer antes do repouso do corpo? Ou seja, antes de dormir e antes de levantar da cama? Esse nego toda pessoa, em primeiro lugar, tem que dormir, deitar bem consigo. Quando ela deita bem consigo, com as energias em ordem, obviamente com o corpo cansado, mas com as energias equilibradas, obviamente que ela vai conseguir fazer aí uma oração, vai pedir a proteção, vai pedir uma orientação no seu anjo da guarda. Tem que se fazer como que se diz, tudo o que ocorreu naquele dia e ver em que ponto que ela em algum momento não seguiu uma conduta em que ela se propôs. Se seguiu uma conduta em relação à espiritualidade e o seu dia, como é que foi? Esse é um exercício que a pessoa faz ao deitar. Obviamente que dentro de outros preceitos, de orações e vibrações e acende vela se quiser, para o anjo da guarda, para o anjo guardião, para o anjo que a pessoa melhor se sintonizar. Mas esses exercícios mentais, antes de apagar mesmo, é um exercício
recomendável a se fazer. É o rescaldo do dia. O que foi de positivo, o que foi de negativo, o que dá para mudar, o que você tomou consciência de negativo, de que você fez naquele dia e não percebeu e não se deu conta. Ou se deu conta e foi intencional. Tem que ser sincero consigo e tentar melhorar no dia seguinte. E vamos, no dia seguinte acordou, opa, vamos mentalizar, vamos pedir proteção, vamos pedir luz, vamos pedir intuição, vamos pedir percepções em que em outro momento te escaparia. E você vai seguindo uma vida e vigilante. E vai seguindo o dia vigilante. Nos seus atos, nos seus... E assim vai. Até isso se tornar um hábito. Vai se tornar um hábito em que você praticamente não vai se cobrar em fazer. Porque você já vai fazer sem se dar conta. Se eu pegar fogo, como que a gente protege um cemitério de um ataque dos espíritos trevosos que se interessam pelos recém-desencarnados? O cemitério, nego, é um campo santo. Tudo tem uma função dentro do cemitério. Todo mundo tem uma função dentro do cemitério. Se não há um ataque no cemitério para pegar aquele encarnado, a vibração desse desencarnado já leva ele para onde ele vai parar. Uhum. Ele acaba parando em algum lugar de acordo com a vibração dele. Uhum. Algumas situações há intervenção, outras situações a coisa acontece e não tem o que se fazer. Não tem o que fazer. É o resgate, é para segurar aqui, é para ficar aqui, vai ficar aqui e não tem como ir embora. Fica aí até o próximo passo. Não é para estar aqui, é só para dar a passagem? Vai, daqui você pode subir, que não tem problema, vai, vem, alguém te pega ou alguém vai e te leva, isso aí é o de menos. Mas a vibração desse desencarnado, o que ele traz carreado no espírito, no perispírito dele, é o que vai conduzir ele para o próximo passo que ele vai seguir desse desencarne. Aí aonde ele vai parar é a vibração dele que vai determinar. E o tempo também é a espiritualidade que vai avaliar isso. Né? Claro. A gente ouve dizer que no mundo astral a gente vive com o corpo astral. E aí quando a gente morre, o duplo etérico ali no cemitério, ele tem uma força e uma energia que, se não for encaminhado pelas entidades dali de maneira correta, pode servir para trabalho de magia negra e não deve ser roubado. Existe isso? Nego, essa questão da magia negra, se eu falar que não existe, eu vou estar mentindo. Tem gente que se inclina para esse tipo de prática. Gente que eu digo, nego, encarnado e desencarnado que acaba... E o encarnado que acaba utilizando a força de alguns desencarnados, ou a orientação, ou a sugestão de alguns desencarnados para praticar isso. Esse é um ponto. O outro ponto, esse desencarnado, tendo essa energia, vai da vibração. Para se usar, para ser usado como um instrumento de alguma forma kármica, que você de alguma forma veio reunindo, veio coletando durante essas reencarnações, então vai ser manipulado de alguma forma por um determinado tempo, né? E aí chega um belo de um dia, tanta magia negra, vai essa pessoa que sofreu essa influência, esse encarnado sofreu influência e tem esse espírito que foi usado lá, desencarnado, usando a matéria dele, acaba aparecendo num terreiro, é o dia de ir embora, né? É um dia de acabar com isso. Ele é resgatado, ele é encaminhado para um lugar devido, de acordo com o merecimento dele, do tempo dele. Tá tudo encadeado isso de uma forma, né? De um entendimento, de uma inteligência muito maior, muito que foge da percepção mesmo. Essa dinâmica, como funciona desencarnado, resgate, encaminhamento, prova, karma ainda, expurgar, é uma inteligência
consciência é tão orquestrado isso de uma forma tão inteligente que não tem como a gente aqui designar isso para se entender isso claramente. Eu acho que a humanidade ainda não, com todos os buscadores de informação, de conhecimento, e esse entendimento dessa dinâmica é um próximo passo, né, que não está longe de acontecer. Aos poucos, as entidades vão descendo, as entidades vão soltando pouco a pouco, que vai chegar num ponto em que isso vai estar claro, já vão ter formas de trazer como isso acontece dinamicamente. E isso vai ser consenso, porque não tem uma outra forma. Né? Seu Pinga Fogo, estamos aproximando dos minutos finais. O senhor acredita em livre-arbítrio ou tudo é predestinado? Eu acredito nas duas coisas. Oh, é que o seu livre-arbítrio está dentro dessa predestinação também. entendi. Parece confuso, mas não é. Por quê? Você tem que chegar até uma porta. Qual que é o seu livre-arbítrio? Não é que você tem que chegar, você vai chegar até a porta. Então, de um canto da sala até o outro canto, que é a porta. Você tem que chegar lá, você vai chegar lá. Isso já acabou, já está consagrado, já tem um ponto final no fim da frase. O seu livre-arbítrio é como você vai chegar lá. Pulando num pé só, em zigue-zague, rolando, andando, de joelho. Como que você vai chegar lá? Quando você tomar, eu quero chegar pulando de um pé só, naturalmente já se desencadeia tudo que vai acontecer você chegando naquela porta pulando de um pé só. Mudei de ideia. No meio do caminho eu quero ir rolando. Já nasce outra pista e você vai chegar até a porta. Com as dificuldades que você encontrar, que vai ser de acordo com o livre-arbítrio que você escolher. Vai ter, é o que se fala das portas largas, do caminho torto, caminho reto, porta larga, porta estreita. A tese é essa. Mas o caminho para chegar lá já está batido. É interessante que o encarnado, ele vai descobrindo isso caminhando. Por isso que é bom ficar no presente. Por quê? Porque você tomou essa deliberação, você tomou aquilo falando, não, meu caminho é esse. Mas esse foi o seu livre-arbítrio para ir por esse caminho, por esse lado. Se você tivesse tomado um outro caminho, você nem entenderia esse outro primeiro caminho. Você só teria esse, que é o presente. Então fica no presente para você ter um caminho só. Não só, a percepção é um caminho só. Da percepção da espiritualidade, você já foi para lá, você já foi para cá, você já foi para lá, você enrolou, você ficou dando volta e a porta está lá. O seu fim é a porta, você vai chegar lá. Você vai ter que só achar um jeito de chegar lá. Obviamente que as pessoas buscam a forma menos, as formas mais fáceis de se chegar lá, né? E não tem fórmula fácil, não tem caminho fácil para chegar em lugar nenhum. Tudo é complicado. Quando você achar que está fácil, alguma coisa não está legal nesse caminho. Então, e também não é o caminho do sofrimento, nossa, vamos sofrer, vamos de joelho até a porta. Não é esse também. Vai com vigilância, com pensamento, com tudo que a gente já conversou. Você vai chegar nessa porta, vai passar por um monte de dificuldade, um monte de situação, coisas que vão até desanimar, mas aí é onde entra a fé, não pode perder. Mas vai chegar. Todos vão chegar. Sérgio, passa uma mensagem final para quem aprecia muito a linha do Pinga Fogo que o senhor representa, mas sobretudo a atividade do Exu na vida da gente. Sempre confiar no seu guardião. Ele vai estar do seu lado. A sua vibração é muito importante para o seu guardião. Ela pode afastar, ele não vai embora. Ela pode afastar e dar espaço para outro. Então tem que manter uma boa vibração, um bom pensamento, sempre, todos os dias, vigilante, não dá espaço
para quem é trabalhador e para quem não é trabalhador. Não dá espaço. Não dá espaço para outras entidades que ainda não têm um entendimento maior sobre o universo e a espiritualidade. Não tem, ainda não está no seu momento de evolução. Não dê espaço. Fica firme no seu propósito. Obviamente que se tiver que acontecer alguma coisa, você já vai estar mais preparado para passar sobre essa dificuldade. Mas bons pensamentos, boa vibração, guardião perto e segue o cortejo. Quando o ponto diz Exu é de lei, sua palavra não volta atrás. Como que o senhor, como pinga-fogo, interpreta isso? É que isso que eu disse, eu não falaria outra coisa, eu não desmentiria tudo isso. Então, é isso que a gente traz da espiritualidade. Não tem uma segunda versão disso. Ela pode estar melhor elaborada, melhor trabalhada, mas o sentido é esse. Vibração positiva, pensamento positivo, bom comportamento, preceito, responsabilidade, disciplina, vigilância, caridade e amor. É muita coisa, parece, mas não. É simples, é uma receita bem simples. Mais simples do que muita receita aí do sucesso. 10 passos para ficar milionário, 50 para ficar mais jovem, 8 para ganhar cabelo e por aí vai. Tá certo, Sérgio. Como o senhor definiria a Umbanda hoje? A Umbanda, nego, a Umbanda hoje é um verdadeiro mosaico. A Umbanda é um mosaico. Tem Umbanda para todo tipo de entendimento, para todo tipo de médium. Tem Umbanda para tudo. Só que esse mosaico é que forma o todo. Em algum momento, essas divisões do mosaico, de acordo com essa evolução, que está cada vez mais perceptível em todos os reencarnados, vai ter que sumir, vai ter que virar uma coisa só. E não só na Umbanda, até outras religiões. Mas falando de Umbanda, é um mosaico que a tendência é ir cada vez virando uma peça única, sem divisão. Esse é o futuro. E quando isso acontecer, não é mais Umbanda, é o todo. Quando o dia que isso acontecer, tudo já está unido. Que é o universalismo, é o amor universal, tudo isso já não precisa mais. A minha é assim, a minha é assado. Todo mundo vai fazer, todo mundo se respeita, todo mundo chegou no mesmo lugar, de formas diferentes, mas no mesmo lugar. Não tem outro caminho. Tá certo, Sérgio. Então, muito obrigado por esse dia de colheita de conhecimento com o senhor. É a gente que agradece aí a oportunidade de trazer um pouco o que a espiritualidade tem para trazer. A gente espera, de alguma forma, atingir alguém e que alguma coisa do que foi dito sirva para alguém. Para uma, e se não servir para ninguém também, o que valeu foi a intenção de vir aqui, que pra gente nunca é demais, né, nego? Esse é o pinga-fogo. Lá o Exu. Lá o Exu. Graças a Deus. Salve vocês, viu, negado? Salve, seu pinga-fogo. Muito obrigado.
Senhor Fernando Silva, como é que foi esse momento de experiência com o seu pinga-fogo? Acho que, como em todos os trabalhos, né, que a gente se põe espontaneamente para trabalhar com a espiritualidade, é bastante gratificante e edificante para a gente nesse desenvolvimento moral. Acho que ele traz muitos conceitos que às vezes paira pela nossa mente, só que isso escapa, assim, né? E essa experiência de ser instrumento mesmo, de ter esse privilégio de ser um médium para estar aqui intermediando um Exu de lei e com toda a importância que ele tem no plano astral, né? Pra gente é gratificante, não tem palavras assim para descrever a satisfação e a felicidade de fazer parte de trabalhar com a espiritualidade, né? Tá certo. Então, eu agradeço muito por ter estado intermediando mais um dos nossos diálogos com os espíritos. Pudemos falar com o seu pinga-fogo hoje e que Deus lhe pague. Que assim seja. Amém.